Olá, nessa aula eu vou te mostrar como é que você pode definir o model aqui diretamente do Mongoose, tá? Então é muito simples, é bem semelhante a definir o model lá no Sequelize, e então eu acho que você não vai ter nenhuma dificuldade, tá? Então aqui, nesse mesmo arquivo, eu vou definir um model, por exemplo, de usuários, e vamos lá. Para definir um model é muito simples. Primeiramente, se você vai criar uma constante, eu vou chamar, por exemplo, isso aqui de usuários, tá? Porém, um padrão que a gente usa dentro do Mongoose é sempre isso aqui, ó, esquema, tá? Isso é um padrão, você não é obrigado a seguir isso aqui, mas é sempre legal que você, quando você estiver definindo um model dentro do Mongoose, você use o sufixo esquema no final do nome da variável aqui, da constante. Tá? É legal que você faça isso. Geralmente eu escrevo em inglês mesmo, porque fica mais prático, tipo user schema. Mas isso aí é questão de gosto, certo? Deixa eu voltar para o português, então usuários esquema. E aqui dentro você vai fazer o seguinte, ó. Você vai chamar mongoose.schema, tá? E aqui dentro você vai definir todo o seu model. Então é bem simples, como eu te falei, é muito parecido com o Sequelize. Por exemplo, um usuário, no meu caso, vai ter um nome, um sobrenome, um e-mail e, por exemplo, um país, tá? Então, por exemplo, ele vai ter um nome. Então, para criar o campo, basta colocar, né, o nome do campo. E aqui dentro você vai abrir outro objeto e dentro desse objeto você vai colocar o tipo do campo. Então, type. E aqui você coloca. Uma coisa legal do Mongoose, do Mongo, quer dizer, né? Uma coisa legal do Mongo é que ele trabalha com os tipos que existem dentro do JavaScript. Então, por exemplo, dentro do JavaScript você tem um tipo string para armazenar texto, você tem um tipo number para armazenar qualquer tipo de número, você tem um tipo date para armazenar datas, você tem um tipo object para armazenar objetos. Tá? Então você consegue usar esses tipos aí diretamente aqui dentro do Mongo. Tá? É bem legal isso. É bem legal, diferente do MySQL, que existe uma infinidade de tipos. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser armazenar o nome do usuário, né, através de texto, eu simplesmente defino o tipo desse campo nome do tipo string. Aqui você consegue passar outro parâmetro, que é o parâmetro required, tá? Que é se o campo vai ser obrigatório ou não na hora do registro. No caso, você pode colocar false, se você não quiser que ele seja obrigatório, ou true. Ou se não, em vez de você colocar false, né, para dizer que ele não vai ser obrigatório, você pode simplesmente omitir essa parte. Porém, se você quiser que esse campo seja obrigatório, você vai ter que colocar um require e aqui você coloca true. Tá? Vamos pegar agora um sobrenome. Vai ser do tipo string também, para armazenar texto, certo? Require. E aqui eu vou colocar também é requerido. Agora, eu vou colocar aqui, vou criar outro campo que eu vou chamar de e-mail, que também vai ser do tipo string. E ele também vai ser requerido. Então, true. E eu vou gerar mais outro campo, vai ser idade, né? E para armazenar números no Mongo, qualquer tipo de número, tá? Você vai simplesmente chamar aqui o type number. E aqui você vai dar open number. E aqui você vai dar um require, tá? Se você quer que essa idade seja obrigatória ou não. No caso, eu quero que a idade seja obrigatória, então vou colocar true. Tá? Então, sempre que você quiser armazenar algum tipo de número dentro do Mongo, qualquer tipo de número, você vai sempre usar o campo number. Se você quiser armazenar qualquer tipo de texto dentro do Mongo, você vai sempre usar o tipo string. Tá? Bem simples, né? E para finalizar, vou colocar aqui país. O tipo vai ser string e vai ser require também. No caso, eu não quero que ele seja obrigatório, ele vai ser opcional. Então eu não vou colocar require. Pronto, a gente definiu o nosso model. Bem simples, né? Agora, após você definir o seu model, você pode fazer o seguinte, você tem que fazer o seguinte, né? Você tem que vir aqui e fazer assim, ó, mongoose, tá? .model. E aqui você vai falar qual é que vai ser o nome da collection desse model. É como se fosse o nome da tabela, né? Mas como nós sabemos, não existe tabela dentro do Mongo. Então você vai dar o nome da collection. No caso, isso aqui é um model de um usuário.
No caso, você coloca isso aqui no singular, até eu coloquei usuários, é melhor você usar o singular aqui no caso, aí fica usuário esquema, né? Em vez de usuários esquema. É uma boa prática isso, usar o singular. Mas olha só, você vai simplesmente colocar o nome da collection que vai armazenar os usuários. Como eu te falei, uma collection é um conjunto de dados. Tá? Ou seja, qual é que vai ser o nome do conjunto dos usuários? É como se fosse uma tabela de usuários, por exemplo. Então você pode simplesmente colocar assim, ó, usuários. Pronto, só isso. Tá? É como se você estivesse criando a tabela usuários. Tá? E aqui você vai passar qual model referencia a collection usuários, que é exatamente esse model que a gente definiu. Então você vai simplesmente colocar o nome do model. Então, usuário esquema, tá? Bem simples, muito simples mesmo. Então a gente acabou de definir um novo model aqui dentro do Mongoose. Agora, só para a gente testar, vamos ver como é que a gente faz para inserir dados dentro do nosso Mongo a partir do... Bom, então aqui a gente está definindo o model, né? Definindo o model. E aqui a gente está falando a collection, por exemplo. E agora eu vou te ensinar a como, certo? A como inserir um novo usuário dentro do Mongo, dentro dessa collection, né? Como criar um novo documento usuário dentro da collection usuários. Como é que a gente faz isso? Muito simples mesmo. Sempre que você quiser criar um novo usuário, você vai simplesmente fazer isso aqui, ó. New, certo? Usuário esquema, que é o nome aqui do nosso esquema, é o nome do nosso model, né? É o nome da nossa constante que armazena o nosso model. Então você vai dar um new usuário esquema e aqui dentro você vai passar um objeto. Por exemplo, o nome desse usuário vai ser Victor, o sobrenome, bem parecido com o Mongoose até aí, né? Bom, vai ter também aqui ó, o e-mail, vai ter a idade, por exemplo. Veja que a idade, ela é um número, tá? Ela é do tipo, a idade, ela é do tipo number, certo? Então ela precisa vir assim. Se a idade fosse do tipo string, por exemplo, você teria que colocar entre aspas, né? Porque isso aqui seria um texto e não mais um número. Mas como a nossa idade é do tipo number, tá? Basta digitar um número mesmo assim, tá? E agora, só para finalizar, vou colocar o país. Brasil, tá? Então, a gente criou um novo usuário. Isso aqui é o suficiente para definir um novo usuário. Agora a gente precisa salvar o usuário. Para você salvar o usuário, você vai simplesmente, ó, aqui no final da definição, então bem aqui no final da definição, você vai colocar um ponto save. Pronto, isso aí vai salvar o usuário para a gente, tá? E depois você pode usar o then e o cat, né, para ver se você conseguiu salvar com sucesso ou não o usuário no banco. Como eu falei na aula passada, eu vou passar a usar as arrow functions em vez das funções convencionais, né? Porque fica mais prático, bem mais prático. Então aqui no den, vou chamar aqui arrow function e simplesmente eu vou dar um console.log usuário criado com sucesso. E aqui no cat, como nós sabemos, o cat sempre carrega um parâmetro de erro, eu vou colocar houve um erro ao registrar o usuário e aqui eu coloco um erro. Beleza. Então agora a gente vai basicamente rodar esse arquivo aprendendo.js para ver se esse nosso novo usuário é registrado no nosso banco. Então agora eu vou dar um node aprendendo.js. Ele me deu um erro aqui que foi... Ah, sim, claro, ele está me dando um erro aqui que é o...
Ah, claro, foi muito bom esse erro ter acontecido, porque eu me desliguei geral aqui, tá? O que acontece? Olha só, a gente está chamando diretamente a nossa constante usuário esquema. E não é assim, isso não é certo. O que a gente precisa fazer é o seguinte: sempre que a gente quiser registrar um novo usuário, manipular um usuário em si, a gente precisa fazer o seguinte: precisamos criar uma nova constante, ou uma variável mesmo, tá? No caso, eu sempre prefiro usar constante. E, por exemplo, eu vou chamar essa constante de novo usuário, por exemplo. Ou simplesmente, né, usuário. Ou melhor, Victor, né? E aqui eu coloco, sempre que eu quiser usar um usuário, eu coloco mongoose.model e aqui eu coloco usuários. Pronto. Fazendo isso, eu estou simplesmente armazenando uma referência desse nosso esquema dentro da constante Victor. Ou qualquer nome que você colocar aí. E agora sim, a gente pode criar um novo usuário. Então eu posso vir simplesmente aqui fazer assim, ó, new Victor. E aqui, ó, eu faço aquela mesma estrutura. Eu coloco o objeto e falo nome Victor, sobrenome Lima, por exemplo. Idade não precisa ser em ordem, tá? Não é necessário que seja em ordem. E-mail. Tem mais outro, né? Que é país, se eu não me engano. É, exatamente, país. País. E agora é simplesmente a gente faz assim, ó, ponto save para ele salvar. E depois a gente pode usar o den e o cat para verificar se foi cadastrado com sucesso ou não. Tá, então, den console.log usuário cadastrado com sucesso. E cat, né, como nós sabemos, o cat sempre recebe um parâmetro de erro. Você pode colocar qualquer nome aqui, ó, erro, bola, bolota, sei lá, qualquer coisa você pode colocar. No caso, o padrão, geralmente o pessoal que desenvolve Node sempre coloca erro, dessa forma aqui, ERR. Ah, mas pode colocar qualquer coisa aí. Então, console.log houve um erro ao registrar o usuário. E aqui eu posso simplesmente concatenar com a variável erro. Tá? Bom, agora vamos executar esse código para ver o que acontece. Node aprendendo.js. Tá? E olha só, ele fala para a gente, usuário cadastrado com sucesso. Bacana. Agora se a gente for abrir e olhar o nosso Mongo, então, Mongo, tá? Se a gente fazer assim, ó, show databases, ele vai mostrar aqui pra gente, ó, a database é aprendendo que foi criada pelo Mongoose, né? Se eu entro aqui dentro dessa database, para você entrar dentro de uma database, basta você digitar o comando use e o nome do banco de dados. No caso, aprendendo. Entrei. Agora, se você quiser ver as collections, né, que no caso, fazendo uma analogia ao MySQL, as collections seriam as tabelas, né? Você simplesmente faz assim, ó, show collections. Ele fala, olha, a única collection que tem é a collection usuários. Aí você fala, Vitor, como é que eu faço para listar todos os usuários, para ver todos os usuários que eu tenho? Simplesmente você vai fazer o seguinte, ó, db.usuários.find. Pronto. Digitando esse comando, ele vai pesquisar para a gente todos os usuários que existem. Veja que ele mostrou aqui para mim, ó. Ele mostra nome, sobrenome, idade, e-mail, país, tá? O Mongo tem um campo especial que se chama ID, tá? É como se fosse o ID lá do SQLite, tá? Ele já cria automaticamente. Todo documento, todo registro no Mongo tem um ID, tá? E a gente vai trabalhar com ID no nosso próximo projeto prático, que é no próximo módulo, tá? Tá aí, estamos registrando um dado no Mongo. Se eu quiser registrar outro usuário, eu posso vir simplesmente aqui e fazer, por exemplo, John Doe, por exemplo,
Se eu vier aqui e executar novamente o meu Node, deixa eu só fechar aqui o Mongo. Olha, é interessante eu abrir outro CMD só para trabalhar com o Node. Então, vou vir aqui, ó, abrir outro CMD só para trabalhar com o Node. CD trabalhando com o Mongo. Entrei na pasta do meu projeto e eu vou rodar aqui o aprendendo.js. Vamos lá? Aqui ele fala, usuário cadastrado com sucesso. Se eu vier novamente aqui no meu Mongo, deixa eu abrir aqui o Mongo, e digitar assim, ó, db.usuários.find, ele vai mostrar dois usuários, John, sobrenome do, idade 34, etc. Tá vendo como é simples trabalhar com o Mongo? É muito simples, tá? Bom, e é isso, nosso módulo de MongoDB, especial de MongoDB, fica por aqui, tá? Vou até fechar o servidor já aqui. E a partir do próximo módulo, a gente vai construir uma aplicação inteira com Node.js. Vai ser o nosso primeiro projeto prático, onde nós vamos começar a desenvolver uma aplicação real com Node.js e vamos hospedar essa aplicação no final, tá? A gente vai fazer deploy dessa aplicação lá na última aula e colocar ela no ar para todo mundo poder acessar, tá? Então, vai ser o nosso primeiro projeto prático aqui dentro do curso, tá? Então te vejo numa próxima.